Escrever a primeira crônica ou história é uma das grandes barreiras que a maioria dos narradores iniciantes tem. E é realmente um processo bem complicado, especialmente pois os narradores geralmente vêm de outros tipos de RPG, do quais as estruturas são tanto diferentes. Por isso, hoje eu quero ensinar para vocês um método de transformar uma aventura de D&D, Pathfinder, entre outros, em uma crônica ou história de Vampiro à Máscara. Claro que a gente vai ter que adaptar muita coisa, só que vocês entenderão o como que pode ser aproveitado algumas das habilidades e também aprendendo um tanto mais de como funciona toda a dinâmica do mundo das trevas e do Vampiro à Máscara. Vamos começar com a ideia de uma aventura comum para a gente poder transmitir todos os conhecimentos. Imaginemos então que o grupo está numa cidade e que está acontecendo um evento muito peculiar e nada inovador, que zumbis estão atacando o cemitério ou zumbis estão saindo do cemitério. Os dois funcionam. Seja porque está ligado com o background deles, seja porque eles são heróis, seja por algum motivo, é pra lá que a aventura deles os levarão. Eles farão uma pequena viagem onde eles podem ou não ser emboscados até mesmo por um grupo de zumbis, bandidos ou algum outro encontro aleatório no meio do caminho. Chegando ao cemitério, eles vão investigar e derrotar os mortos-vivos, geralmente indo de sala em sala, vendo tesouros, enfrentando monstros, pegando pistas, dentre outras coisas. 99% das vezes eles vão derrotar quem está fazendo isso, ou tirar o artefato que está fazendo isso, dissipar a energia maligna que é a causadora, dentre outras possibilidades mais simples, só que a nossa fórmula de bolo nos diz que vai acabar essa parte. É claro que um bom narrador vai fazer com que isso se torne um problema lá pra frente, seja porque essa energia maligna é uma energia do boss final ou de algum dos outros seus aliados, talvez quem eles derrotaram era ligado com alguém maior, agora estão na lista negra de alguma pessoa. Energias malignas é um artefato poderoso que eles não sabem ainda como funciona. Existem vários meios de a gente colocar essa aventura pra frente. Claro que isso vai servir como uma união de um grupo, se o grupo já estiver unido, vai servir para eles irem para frente e buscarem esse mesmo ideal, essa mesma aventura. O que pode ser realmente muito intrigante, pode ser muito legal, é um jeito de você trazer os jogadores, não é nada inovador o que eu disse aqui, espero que não seja para ninguém, e a gente tem informação de um grupo, ou pelo menos uma aventura básica desses sistemas mais medievais. E já que eu falei de background e outras coisas, eu não comentarei aqui como trazer background de personagens ou consequências desse tipo de coisa, porque, primeiro, esse vídeo aqui é para iniciantes de fazer uma aventura. Isso eu já acho que é um pouquinho mais complicado. Todo mundo acha que isso é essencial, mas na verdade isso tem que ser levado muito mais a sério, principalmente em Vampiro à Máscara, porque se você ficar fazendo toda hora isso, fica chato. Tem que fazer bem feito. Então este vídeo vai ficar para outro lugar. Caso você queira saber como fazer um jogo político ou consequências para o seu jogo, já tenho vídeos aqui no canal, ok? Bora para a parte complicada, que é trazer todo esse conhecimento para Vampiro à Máscara. Aqui a gente vai ter que começar a pensar muito em muitas vertentes. Eu sei que eu pensei em poucas vertentes na primeira parte, mas foi de propósito para ficar um tanto mais simples a ideia, trazer uma aventura mais simples para fazer algo mais complexo. Não estou dizendo aqui que D&D é mais besta ou é menos complexo ou faz histórias piores, e sim que eu estou demonstrando que as mesmas ideias em Vampiro à Máscara têm que ser pensadas de forma diferente, ok? Se o grupo, ou a coterie, ou coterie, está na cidade, então tem um ataque de zumbis acontecendo em algum cemitério próximo, o problema já fica um pouco maior. Por quê? Isso é uma quebra de máscara, mesmo que eles descubram que não seja um vampiro que está fazendo, é uma quebra de máscara. Agora os mortais estão sabendo o que é, então isso é uma prioridade muito grande. Ao mesmo tempo que a gente já começa a ter os suspeitos de sempre, que seriam os Giovanni, ou melhor dizendo, os Hecata hoje em dia. Quem sabe um La Sombra ou alguém que diablerizou, mas assim, a gente já começa a formar um bando de teoria. E, querendo ou não, esses bandos de teorias já começam a afetar um pouco do jogo, porque se você tá jogando então de Camarilla, que é a maioria das vezes, você não vai poder, por exemplo, vamos lá derrubar o Hecata. Não pode, tem um acordo com a Camarilla. Você tem um pacto de não agressão e de até mesmo amizade entre os dois. O único jeito de você conseguir se safar é caso seja uma organização do Sabá. Então tem que investigar, provar que é do Sabá, a cidade vai entrar em um pandemônio ou vai entrar em algum tipo de caramba, o Sabá voltou agora. E aí sim acabar, porque isso geralmente é o começo do fim. E isso eu não tô falando nem que entrou ainda na dungeon. Tô falando que é
o comecinho de tudo. Por isso, os jogadores vão ter que investigar primeiro os arredores, começar a ver com as pessoas da cidade, começar a ver com outros olhos mortais e quem sabe outras criaturas, que eu não recomendo, mas outras coisas que estão dentro da cidade, carniçais, aliados. Você tem alguma informação sobre o que está acontecendo? As autoridades estão sabendo já? O que as autoridades sabem? A gente tem que eliminar esses arquivos? Porque tem que começar a limpeza antes. Já não pode deixar essas coisas vazarem. Vai ter que começar uma investigação aos redores, não dentro da dungeon, para saber o que é. Sabendo o que é, aí sim eles vão poder se planejar. Vão reportar para Camarilla? Vão só lá e destruir? Ficar numa incógnita, vão ter que entrar e ver o que é, vai ter também que ver o horário, porque assim, não dá pra entrar de dia, é vampiro. Ah, vai entrar pelos esgotos, vampiro tem que dormir, eles são sobrenaturalmente taxados para dormir, então existe uma outra logística dentro de todo o processo. Vai demorar muito lá dentro? Vai ter que gastar muito sangue, vai ter que levar a bolsa de sangue. Onde arranjar essas bolsas de sangue? É uma logística muito diferente quando a gente fala de uma invasão de um grupo de D&D, quando a gente fala de um grupo de Vampiro à Máscara. Ei, você chegou mais ou menos aqui na metade do vídeo, eu agradeço demais. Se você puder dar aquele like, comentário, se inscrever no canal, agradeço ainda mais. Isso tudo porque, se for um outro vampiro que estiver lá dentro, vamos fingir que é um confronto desastroso para todos os lados, porque vampiro contra vampiro, apesar de ser o beabá do Vampiro à Máscara, também é extremamente perigoso. Vampiro sabe como derrotar vampiro. Além do mais, se você derrota um vampiro, sempre tem um mestre, sempre tem um aliado, sempre tem um clã. E mesmo que o clã não gostasse daquele indivíduo, quem mandou se destruir um dos meus? Começa uma briga de ego, começa uma briga de estruturas só por causa de alguém que falou: ah, não, ele matou um cara que eu convivi um tempo, mas na verdade ele já era um babaca. Isso no Vampiro à Máscara faz toda a diferença. Vamos supor que seja um Giovanni ou um Hecata, mas que seja um Hecata que não esteja realmente dentro do clã. Ele é meio que... ele saiu do local e agora tá fazendo os experimentos dele. Se eles forem lá simplesmente e derrotarem esse Hecata, é complicado. Porque os outros Hecatas não lidaram com ele? Primeiro, por uma questão de respeito, uma questão de honra, não quiseram mexer. Ainda assim, eles seguem a máscara, eles meio que são obrigados a seguir a máscara hoje em dia. Tem que fazer alguma coisa, então vem um bando de maluco destrói nosso primo? Não pode. Não pode mesmo. Se for uma força maligna que tá causando isso, é uma força maligna muito forte. Possivelmente a força do Oblivion ou a Wyrm, que é a corrupção do mundo. Porque para levantar morto-vivo do nada é algo muito forte. No mundo das trevas, D&D e outros lugares, é água. Ah, vai ter um amuleto de Ramufeft que levanta morto-vivo uma vez por dia. Tem. E não é um artefato tão forte assim, porque criar mortos-vivos não é tão forte assim. Em Mundo das Trevas, você fala que tem um artefato. Quantos de vocês já viram um artefato em Mundo das Trevas? Fora o VTMB, o Bloodlines, raramente você vê um item oculto fora das mãos dos Tremere, ou de alguns clãs muito específicos, tem um artefato que levanta morto-vivo. Isso é um item que muita gente quer, vai causar problemas. Se é uma força, como é que a gente vai parar essa força? Tem que parar. Tem que fazer alguma coisa. Claro que vai ter gente que vai querer controlar essa força, que é a força da morte. Independentemente de como você for fazer essa história, será algo que afetará eles, não somente no futuro, mas no presente, agora, e vai afetando eles aos poucos. É algo que sempre estará na cola deles. Não é algo que, daqui a 10, 15 sessões, na próxima aventura vocês veem. Não. Essa preocupação deles sempre há de estar nas costas deles. Quando é que vão querer tirar a nossa conta? Quando é que vão querer ver esse artefato? Quando é que vão querer vingança contra o vampiro que a gente derrotou? Será que sabem? A gente deixou pistas suficientes para a Segunda Inquisição? Não se sabe. A gente mexeu com gente forte dentro do nosso clã ou dentro do nosso século e agora eles querem vingança, que era um plano deles para alguma coisa. Narrador de Vampiro à Máscara pode fazer isso à vontade. A gente tem que sempre pensar nesses menores ou pormenores que eles são de extrema importância para o jogo. Este foi um exemplo de como fazer essa conversão de uma ideia mais D&D para uma ideia mais Vampiro à Máscara. Claro que isso tem que ser geralmente uma primeira aventura,
A gente pode fazer de forma retrocedente várias outras coisas. Temos que tirar um artefato de algum lugar e trazer pra gente. Pode ser simplesmente a ideia de você ter que trazer o livro de um Tremere, um agente de algum lugar, retirar um DJ de uma balada e trazer para alguma outra pessoa. Você vê que a ideia básica é retirar algo ou alguém de algum lugar. E tamo aí. Tem um livro oficial do Vampiro à Máscara que a aventura você tem que, no limite de tempo, é claro, antes do ano novo, se infiltrar no culto dos Nephilim, coisa oficial do Vampiro à Máscara V5, e retirar umas pessoas e descobrir todo o culto antes que eles consigam fazer o amarante numa pessoa, no antigo mestre daquele local. Uma das primeiras crônicas que eu fiz do V5, que é a cela de sangue que tem aqui no YouTube, sangue fracos estavam sumindo da cidade e o grupo teve que investigar o local e aí conseguir combater algum dos Tremers para poder parar os ataques. O que é bem interessante. Então tem meio que essa parte da investigação e combater quem estava sequestrando as pessoas da vila. Você vê que é basicamente a mesma coisa, mas eu tive que usar algumas peças diferentes. Como fazer uma investigação no vampiro, ou até mesmo vai servir para outras coisas, são outros vídeos que eu posso fazer. Se você tiver em dúvida de como fazer essa conversão ainda, se o meu exemplo foi bom, mas você falou, nossa, ainda não entendi direito alguma coisa, me deixa nos comentários, coloca o que você tem em mente, o que você quer fazer, e eu ajudo aí, quem puder. Claro que outras pessoas também vão te ajudar. E o que vocês pensam de um servidor de Discord pro pessoal aqui do canal. Qualquer coisa, me avisa, me deixa nos comentários, que eu vejo todo mundo aí na próxima.